Eu estou muito feliz com todas as oportunidades que essa série Eu Amo Meu Trabalho tem me trazido. Hoje, quem abriu as portas para mim foi o Mauro Villarreal e a gente vai conversar um pouco com o Mauro sobre a sua vida real. Mauro é artista plástico, conhecido mundialmente e vai abrir as portas do seu ateliê, da sua casa, para nos deixar entrar e conhecer um pouco de o que é o Mauro, como é a sua vida e o que faz ele amar o trabalho dele. Muito obrigada por me receber, Mauro. Queria começar essa nossa conversa perguntando, né, quem é o Mauro na vida real. O Mauro Villarreal, né, hoje já é conhecido mundialmente e como é o Mauro, então na sua vida real até ficou um trocadilho, né, mas isso é pra gente, porque aqui no canal a gente traz histórias reais, de vida real mesmo, não são histórias inventadas, né? Então, fico muito feliz de poder estar a gente conversando nesse espaço. Pode me contar, então, quem é o Mauro na vida real? Carol, é um prazer estar falando sobre vida, falando sobre trabalho. Eu acho que eu tenho bem distinto, assim, sabe? Que sou eu e o que é o trabalho. Eu acho que o trabalho tem que ser muito maior do que eu. Então, eu sou o cara que mora na mesma rua desde 1986, que come o pão da mesma padaria, que adora ir levar a filha na escola, que adora poder caminhar na rua. A diferença é que antes isso era regra e hoje isso é uma exceção. Mas exceção em função do trabalho. Em função do trabalho, em função de agenda mesmo, em função de simplesmente não ter aquele tempo hábil mais para poder levar aquela vida mais tranquila. Aquela coisa assim, tem dias que tu toma café da manhã em São Paulo, almoça no Paraná e aí às 5 horas eu tava ali subindo a lomba da Major Bento Alves para ir buscar a filha na escola, de bicicleta ainda, o que é mais legal. Então é essa dicotomia, assim, sabe? Sim. Onde o profissional às vezes está nos locais muito malucos, assim, sabe? Onde o Mauro, pessoa física, jamais imaginou que chegaria. Nossa, que bacana. O Mauro, e então tu trouxe o Mauro do dia a dia, o Mauro ser humano, o Mauro pessoa, o Mauro família, né? Agora vamos falar então do Mauro artista plástico. Como é o dia de um artista plástico, Mauro? Pois é, as pessoas normalmente têm aquele lance de mais glamour e tal, que vê o dia amanhecer e dorme o dia todo depois. E, cara, eu tenho uma mentalidade muito operária. Eu acordo cedo, levo a filha para a escola e meu dia já começa ali às 6 horas e eu tenho toda uma questão realmente de regramento, de procurar fazer o dia render, porque eu quero que às 18 horas eu possa parar tudo e me dedicar exclusivamente para a família. Mauro, e tu trabalha aqui na tua casa, certo? Trabalho em casa, tenho um estúdio que não perde em nada para qualquer espaço que a gente tem em grandes centros mundo afora. E como é que é na tua casa deixar às 18 horas sair do teu trabalho e envolver na vida diária, né, família? Pois é, que assim, o convívio, tipo, moramos só eu e a Clara, eu tenho uma filha mais velha, que não mora comigo, já está fazendo 24 anos, tem a vida dela, trabalho, faculdade e tudo mais. Então nós moramos basicamente eu e a Clara e tal, minha namorada está sempre por aqui, mas o núcleo mesmo é eu e a filha, que são aquelas duas pessoas que estão 24 horas aqui. Então às 18 horas é aquele momento que eu preciso parar, que começa a coordenar, aquela coisa bem de dia a dia, a filha vai pro banho,
vou lavar a louça, o que, que a gente precisa, o que vamos fazer de janta, qual vai ser o cardápio hoje, daí eu paro, vou cozinhar. Eu gosto de estar sempre envolvido nessas tarefas do dia a dia, porque também é uma forma de carinho. Eu acho que tu parar a tua rotina, tu cozinhar, tu dar atenção, é uma forma de carinho muito grande que hoje em dia a gente está esquecendo. Então esse pra mim é um ponto fundamental que o Mauro, pessoa física, manda pro espaço o pessoa jurídica e vai cuidar da família. Que bacana. E isso é uma questão de opção, né, Mauro, de tu colocar isso na tua agenda mental, tô falando assim, não, esse horário aqui, a partir daqui é família, né, tu poder ter essa coordenação e eu falo que é uma escolha, né, tu escolhe, porque pelo trabalho tu poderia ficar 24 horas, né, Mauro? A cabeça, claro, a cabeça acaba envolvida nisso, e tem muitos momentos em que tu tem agenda, fora de horário e tal, mas a minha regra é essa, o resto é exceção. Tu não pode subverter essa ordem, transformar a pessoa jurídica, o teu foco principal, o teu único foco, e acabar relegando a tua família, teu convívio pessoal com o filho e tal, a um segundo plano. Eu, antes disso tudo começar, eu estudei com o Ted Correia, da Nenhum de Nós. Tá. E ele sempre dizia que antes de querer ter sucesso, estabelece o que é sucesso. Porque a gente vê muito artista que chega em determinados lugares e ele fica meio perdido. Então estabelece antes. Eu sempre tive pra mim, desde muito antes das minhas filhas nascer, que sucesso pra mim é ter o reconhecimento da família. Então agora que eu cheguei em alguns lugares, que o meu trabalho chegou em alguns lugares, se eu relegasse a minha família a um segundo plano, eu acho que seria muita sacanagem da minha parte, então eu continuo priorizando elas. Família é o teu valor. E até assim, tu definir sucesso, isso é sucesso pra ti, isso não quer dizer que sucesso pra outra é a mesma coisa, né? Então é fundamental. Isso, pra mim é isso, pra mim é ver no olhar das minhas filhas, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha namorada, é ver que eles têm orgulho do que eu estou fazendo e de onde eu estou. Bacana. Mauro, como é que nasce uma tela? Como é que nasce uma tela ou um outro trabalho que tu faça? Como é que isso... eu sempre procuro deixar... Qual é o start disso? Então, é que assim, na verdade, qualquer trabalho artístico, na minha opinião, ele é 70% a capacidade de olhar para algo e conseguir ver a poesia, conseguir ver o ângulo certo daquilo. Às vezes tu pega, como o Andy Warhol pegou lá uma lata de tomate e ele conseguiu no ângulo certo transformar ela numa peça de arte. Os outros 30 são técnica. A técnica, qualquer um consegue aprender, qualquer um consegue pintar. O grande segredo está nesses 70% que a gente nasce com ele ou não, que é essa capacidade de observação. Então, qualquer trabalho meu nasce 70% dessa capacidade de observar e de ver como transformar aquela cena, que seria uma cena normal, uma cena corriqueira, em algo poético, em algo bonito. O Mauro sempre foi artista plástico? Ou onde começou essa profissão? O C, tem uma frase linda do Van Gogh que ele diz que ele foi questionado se ele tinha certeza que ele realmente era um pintor. Ele responde que eu já tentei de tudo e isso é a única coisa que eu sei ser. Então eu acho que é mais ou menos isso, essa predisposição que surgiu muito cedo. Ainda estava, sei lá, com acho que 6 ou 7 anos, na segunda série do ensino fundamental, quando pela primeira vez uma professora viu um desenho meu e disse, caramba. Aí chamou meus pais e pediu para botar aquilo lá em exposição na secretaria lá. Então ali foi o primeiro momento assim que eu pensei, pô, caramba, que legal, alguém gosta do que eu faço. Mas, tu não percebia essa habilidade? Não, porque é algo muito natural. Tá. Não é aquela coisa assim que tu precisa... essa capacidade de observação, ela é intrínseca, ela é natural de quem... E aí a gente acaba achando que é algo absolutamente natural. É como tu olhar... Tipo, todo mundo
Desenha assim, pinta assim. Pô, é tipo, sei lá, o pássaro deve olhar, pô, caramba, como é que vocês não voam? É tão óbvio como voa. Sim, sim. Então, mas é claro, ao longo da vida, por necessidades únicas, exclusivamente financeiras, logísticas, eu acabei tentando outras coisas, mas nunca funcionava do jeito que eu queria, até que chegou aquele momento que eu desisto, eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer. Aham. E aí eu passei a me dedicar exclusivamente a isso. Que bacana. E recentemente tu fez o trabalho da Anitta Garibaldi, né? Sim, como foi, sim, Mar? entregamos o último trabalho, hoje é segunda... Que dia é hoje? Hoje é quarta. Hoje é quarta, então. Faz uma semana que entregamos o último trabalho. Foram 9 pinturas imensas que o governo do estado adquiriu e que agora cada uma compõe o acervo de um sítio arqueológico por onde ela passou. É o início da jornada dela pelo Rio Grande do Sul, onde ela entrou vindo de Santa Catarina, ela entrou por Vacaria e foi passando ali por Bom Jesus, São Francisco de Paula e foi descendo até a cidade de Mostardas, de onde dali ela partiu para o Uruguai. Fazendo a rota. Toda a rota onde ela participou. E aí em seguida ela foi para o Uruguai e agora a gente está se preparando para fazer o retorno dela quando ela volta em direção ao Rio Grande do Sul de novo, vindo do Uruguai, aí já com o filho crescido. E aí ela vem lá pela cidade de Livramento ou Itaqui, eu não me recordo ao certo, mas ela volta pela nossa fronteira oeste em direção ao norte. E pegando esse trabalho como exemplo, isso faz então tu estudar tudo, estudar a Anitta, conhecer a Anitta? Tenho por característica, sempre quando eu vou trabalhar em um determinado tema, buscar cada detalhe dele, sabe? Se eu vou, sei lá, se eu resolvo pintar dentro de uma linha, eu vou tentar descobrir cada micro detalhe daquele assunto. Que bacana. Mauro, e hoje eu sei que tu tem trabalhos no mundo inteiro, poderia falar assim, quais foram, talvez aquilo que tu falou no início ali, nunca imaginei que faria isso, ou que estaria, né? O que hoje tu poderia dizer que, uau, que te impactou? Pois é engraçado isso, porque o que acontece é que, sabe quando tá subindo uma escada e é um degrauzinho de cada vez? E de repente poxa, pra ti foi só mais um degrau, só que tu não se dá conta de quantos degraus já tem pra trás. Então tudo aconteceu de uma forma muito natural e às vezes pensando em retrospectiva, aí eu olho, caramba, realmente, imaginar que um cara aqui do subúrbio de Sapiranga, que é lá no cantinho, no último estado do Brasil, eu nunca imaginei que eu ia ter um trabalho meu, por exemplo, na casa de um presidente americano, como eu tenho hoje, ou então trabalhos... Que é o retrato da Michelle. O retrato da Michelle Obama, que está na casa deles agora. Ou então agora, como eu estava recentemente na Espanha, tu ser recebido com todo o carinho do mundo em um local como o Camp Nou, o estádio do Barcelona, recebido pela direção, agora com um trabalho meu no museu deles, eu tenho vários trabalhos nos clubes de futebol do Brasil, porém agora eu também tenho no Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo. Sim. Ou então ter pintado dentro, em 2019 eu expus no Carrossel do Louvre. Agora não só eu voltei para minha segunda exposição em Paris, como eu pintei dentro do Louvre. E esse pintar dentro do Louvre para ti é algo muito marcante? É tão marcante a ponto de que, sei lá, reuniu-se lá umas 300, 400 pessoas ao redor, pessoas do mundo inteiro. E eu interagindo com todas elas, porque aquela coisa, a gente está aqui no Brasil, então tu é obrigado a falar português, mas tu também tem que aprender outros idiomas. Sim. E aí tu arranha um espanhol bom, tu tem um inglês que funciona, então tu poder interagir com todos ali, é muito bacana isso. E tu interagindo com todo aquele pessoal, pessoas do mundo inteiro, e muitos querendo comprar o que eu estava pintando, e aquele ali disse, não, gente, esse aqui vai pra minha parede, ele tá ali. Eu cheguei e eu acho que no dia seguinte eu já emoldurei ele, porque aquele ali tem todo um sentimento. Sim, sim. Sabe? Porque é um lugar onde, caramba, o Mauro, há
criança, adolescente, jovem, adulto, ele jamais imaginou que um dia ele chegaria lá na condição de turista. Nunca ousei imaginar chegar num lugar como esse, onde foi, cara, Napoleão Bonaparte morou lá. Ali foi a casa dele. Então, chegar lá dentro como turista era algo inimaginável para mim. Ter estado lá a primeira vez como um expositor, eu chorei. Eu estava com as minhas 2 filhas, uma em cada mão, e eu chorei. Sabe? E eu ter voltado novamente, e agora com toda a pompa, com carteira de artista plástico internacional da Unesco. Uau! Que é doido, porque tu chega num lugar desses e tem fila lá de 200 metros para entrar, e eu só chego, eu apresento minha carteira, eles abrem a fita e me convidam a entrar como alguém relevante para aquele local. Então isso é algo inimaginável para quem anda a pé pela Major aqui com a maior das alegrias. E isso tudo aconteceu porque um dia tu fez uma escolha, né? Escolheu acreditar em ti, naquele teu potencial, né? Dizer, eu vou fazer isso porque é isso que eu sei fazer, né? Como tu trouxe como exemplo, né? E eu acho isso muito bacana porque o meu trabalho é ajudar as pessoas a acreditar em si, que não importa se é pintor ou qualquer que seja outra profissão ou um dom, mas trazer isso, sabe? Porque é isso que a gente... eu falo assim, cada um tem a sua caixinha de ferramenta, né? E essa caixinha de ferramenta, ela vem para te contribuir para o mundo, para te ser quem tu é com a tua essência. Então, como tu acreditou naquilo que tu nasceu, com esse dom que tu nasceu, tu acreditou nele, e hoje tu poder desfrutar de tudo isso, parabéns, Mauro, muito, muito bacana. Eu sempre tenho uma frase que o homem mais feliz do mundo é aquele que sabe a que veio. E eu sei a que eu vim. Sim. Tem uma frase que diz isso, os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que tu nasce e o dia que tu descobre para que tu nasceu, né? Bacana. Mauro, mas assim como todas as profissões têm altos e baixos, tu também vê isso na tua, e como é que tu faz? Lá no alto tu chora, tu te emociona, mas quando tá no vale, o que o Mauro faz para ir pro pico de novo? Eu tenho por regra a certeza de que eu não posso ficar 30 dias sem produzir algo de qualidade. Porque eu não posso, isso é algo que eu estabeleci para mim, porque isso é parte do meu crescimento e também é parte do que me torna visível. Então eu busco sempre estar produzindo, independente de ter... Se eu tenho encomenda, eu estou produzindo. Se eu não tenho, eu também estou produzindo. Porque eu sei que aquilo ali, mesmo que ele não tenha uma colocação, mais cedo ou mais tarde, ele vira um produto também. Porque ele precisa, obviamente, pensar como produto. Sim. Então essa é uma regra que eu tenho, estar sempre produzindo. Mauro, então, né, falando sobre teus altos e baixos e pensando assim, quem está assistindo, pensando num legado, no futuro, como que tu vê o Mauro no futuro e o que o Mauro pensa de deixar, além das obras todas, né, o que tu gostaria de deixar para o futuro e para o mundo? Eu costumo dizer que eu viajo numa direção... Eu estou sempre nadando contra a corrente, né? Porque hoje a gente vive uma época onde tudo se resume a um videozinho de 15 segundos que vai durar 24 horas no Instagram. O meu trabalho ele é absolutamente oposto. Eu tenho trabalhos que eu levo dias e dias produzindo, porém a ideia é que aquilo perdure por um tempo indeterminado, né? O homem morre 2 vezes, né? Quando ele morre e quando o nome dele é dito pela última vez. A primeira eu não tenho como evitar. A segunda eu estou tentando empurrar com a barriga o máximo que eu posso. Porque uma tela dura quantos? Séculos. Felizmente séculos. Vamos ver se ela vai ter qualidade técnica para durar até séculos, né? Vai ter méritos para durar séculos, mas
fisicamente ela tem essa capacidade. E eu sempre penso como legado essa possibilidade das minhas filhas irem lá com os netos delas e dizer, olha, foi meu pai que fez isso. Que bacana, né? Isso é o que me motiva. Ficar na memória dos outros, né? Principalmente da família. E, Mauro, hoje, como que acontece quem quer uma tela? Como que a pessoa chega até ti? Como que te encontra? Como que pode fazer para ter um trabalho teu? Bom, os meios de divulgação, além de, felizmente, toda a abertura que eu tenho com a mídia, com TV, rádio, jornal, são as redes sociais, principalmente. Estou montando um site agora, porém, inicialmente, eu estou basicamente nas redes sociais ali, onde ali, além de ter vários trabalhos, ainda tem a possibilidade de fazer o contato direto e a partir dali a gente, seja para aquisição de um trabalho de acervo, né? Porque eu tenho trabalhos muito legais, né? Trabalhos que foram expostos na Europa, que hoje estão disponíveis, como aqueles sob encomenda, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem uma ferramenta que, se bem usada, é uma ferramenta incrível. Há 20 anos, quando eu queria apresentar um trabalho meu, eu precisava botar ele numa pasta, pegar um ônibus, porque há 20 anos, vamos combinar, avião era um luxo, e ir lá e bater numa porta e torcer para alguém me entender, né? Hoje a gente produz aqui, publica, e quando eu vejo, tá lá o Bill Murray comentando um trabalho meu, sabe? Ou tá o elenco de toda uma série americana lá compartilhando meu trabalho. E aí tu está recebendo convites o tempo todo. Agora, por exemplo, há umas semanas atrás eu enviei uma arte minha que vai para um livro sobre uma série da Netflix. Então tudo isso, a gente tem essa ferramenta que, se bem utilizada, é uma ferramenta fundamental para a vida de qualquer um que trabalha de forma independente. Já recebeu muitos nãos? Acho que a gente meio que sublima isso, mas eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Eu não tenho ocorrido muito, assim, são muito raros, felizmente. Que bom, que bom. Porque a vida é de sims e nãos, né? Sim, sem dúvida. A gente acaba... é que aquela coisa... é a abertura do leque, sabe? Foi uma coisa que eu estabeleci quando eu resolvi viver disso. A gente tem o artista em fase inicial de carreira, ele tem por hábito estabelecer, eu faço isso. Eu pinto quadrados, eu amo pintar quadrados. Mas, porém, hoje o mercado resolveu que quer círculos. Eu não posso tentar impor a minha vontade. Sabe? Te adapta. Eu me adapto. Aí eu gosto de pintar quadrado, mas no mercado quer círculos. Caramba, eu vou botar na minha mente que círculo é um quadrado sem cantos. E vou me adaptar àquela necessidade ao invés de tentar forçar a minha visão de mundo para o mercado. Então isso foi uma coisa que eu fiz lá no começo, abrir o leque o máximo possível. Então quando eu sinto que a maré baixou em determinado ponto, eu automaticamente migro para outro. E esse entendimento da necessidade, Mauro, é preciso uma leitura? Como é que tu percebe a saída do quadrado para o círculo ou volta? Tu tá produzindo algo vendo 6 meses à frente. E isso se dá através de uma série de fatores. Tu tá compreendendo o mundo para que a direção ele está apontando. Então pode ver a água que já passou, tu tem que estar olhando à frente para ver como é que está vindo a onda. É olhar além do teu mundo, então é olhar o mundo à tua volta para frente. Para tentar prever o que vai acontecer. É o que o mundo da moda, de tendência, né, está alinhado. É o que dizem, já me questionaram, poxa, mas tu pintou e aí tu publicou, tu disponibilizou isso. Tu não fica incomodado com alguém ir lá e copiar. Eu disse, cara, quando eu pintei, entre eu pintar, eu ter ideia, eu produzir, eu publicar, a pessoa olhar, resolver que vai imitar, produzir e publicar,
eu já estou 3 meses à frente, Sim. já estou produzindo, então é algo que realmente não me preocupa, não, de forma nenhuma. Gasta energia se preocupar com isso, né? Pode usar essa energia para produção, para olhar para frente, né? Então isso é legal. Isso é legal, ter essa capacidade. É importante para quem pensa no trabalho também, obviamente, como uma fonte de sustento. Tu estar sempre adiantado. E bacana é tudo isso, Mauro. E a gente chegando assim para o final da nossa conversa, tem alguma coisa que tu gostaria de falar que eu não perguntei, ou que a gente pode, nessa vibe assim, de inspiração, de compartilhar a tua história, né? Se tu quer deixar alguma coisa, falar algo sobre o teu trabalho, sobre a vida, o que tu quiser. Caramba. Eu acho que o fundamental é que a gente se compreenda que essa métrica de raciocínio, ela se aplica a qualquer um, do atendente na loja até o escritor, o músico. Porque é pensar em si como um possível gerador e não só como alguém que consome. Então a gente tem essa capacidade. A gente tem uma usina aqui, né? Uma usina, cada um com a sua força, com a sua energia, com a sua habilidade, seu conhecimento, né? E sei lá, vamos brincar de ser uma metralhadora giratória. A gente atira dos lados e de vez em quando a gente acerta algumas coisas muito legais que a gente nem imaginou que ia acontecer. Então é isso, sabe? Atira, joga o bem pra cima e alguma coisa um pouco sempre volta pra ti. E tem algum sonho, Mauro, que possa também dividir com a gente? Eu devia ter sonhos, né? Mas eu devia, mas as pessoas me cobram isso, eu devia ter um sonho, um grande objetivo. Mas é que, poxa, a vida me surpreendeu tanto já, eu estive em tantos lugares que eu jamais imaginei um dia pisar, que é difícil para mim pensar em algo mais surpreendente do que tem sido o meu dia a dia. E eu tive uma pessoa na minha vida que ela brigava comigo, que ela reclamava que eu era chato porque eu ficava feliz com pequenas coisas. Ela, poxa, tem que comemorar, tem que ser feliz com grandes acontecimentos. Mas eu sou feliz com, sei lá, com um tênis novo de R$80 que eu comprei, sabe? Mas é que eu acho muito mais legal tu curtir a vida e tu ser feliz com o pequeno do que tu ficar torcendo por um grande que talvez um dia não ocorra. E aí tu viveu aquela expectativa. Happy hour pra mim tem que ser às 6 da manhã quando eu acordo. E não ficar esperando chegar uma sexta-feira que talvez nunca chegue. Então todas as horas pra mim são happy. Nossa, que legal. E por isso que a gente tá aqui, né? Porque tu falou pra mim assim, eu amo o que eu faço. Eu amo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E isso é muito bacana. Mauro, muito obrigado por toda esses momentos, esse compartilhar e conhecer assim o quanto que tu usa a tua mente para trazer as coisas a teu favor e quanto tu usa o teu tempo para viver da melhor maneira possível. Muito, muito obrigada realmente por ter separado esse tempo aí na tua agenda para a gente poder conversar e ainda trazer esse tema para muito mais pessoas. O prazer é meu, espero ter ajudado e estou sempre à disposição. Muito, muito obrigado. Valeu.